Como saber quanto tempo você deve ficar em uma operação no day trade? Definitivamente, essa pode ser a diferença entre você ter lucro ou prejuízo. Se você é grafista, para chegar a essa resposta, você tem que entender que existem três tempos gráficos que os traders institucionais e os day traders mais experientes utilizam para analisar o gráfico. São eles os 60 minutos, que define a tendência do mercado, o 15 minutos, onde você faz o ajuste fino, ou seja, você faz a análise de como está o comportamento do mercado, e os 5 minutos, que você toma a sua decisão de entrada ou na compra ou na venda. Isso posto, também é importante você ter informação se você opera mini contrato de índice ou mini contrato de dólar no mercado futuro, que cada dia tem 9 candles nos 60 minutos, 36 candles no 15 minutos e 112 candles nos 5 minutos. Agora, se você opera no mercado à vista, ou seja, se você opera ações, é importante você entender também que muda. No caso dos 60 minutos são 8 candles, no 15 minutos são 31 candles e nos 5 minutos são 93 candles. Na possibilidade de você operar tape reading, ou seja, fluxo de mercado, uma técnica que leva em consideração os comprados, os vendidos, mas não só um movimento, mas quem comprou, quem vendeu e uma série de outras informações baseadas em fluxo. O movimento de candles pouco importa para você. Então essa informação do candle não importa, porém você também tem que saber quanto tempo você deve ficar numa posição no day trade. As informações aqui vão esclarecer isso para você. É de suma total e expressa importância você entender o tempo que você vai ficar numa operação, porque esse pode ser o seu grande divisor de águas para viver de day trade ou não. Porque quando você fala em day trader, existe a possibilidade iminente de você ganhar dinheiro, de você perder dinheiro. Existem emoções que você acha que você domina, mas que nem foram exploradas por você ainda. Porque operar no day trade, ele literalmente leva você a uma situação de pressão extrema, como um atleta de alta performance. Ou seja, você precisa performar todo dia. As suas decisões são tomadas em frações de segundos, dependendo do comportamento do mercado, do gráfico, inclusive de como você está e a sua necessidade de ganhar dinheiro. Então, vai ser crucial para você entender o tempo que você deve ficar numa operação, e eu vou trazer isso para você agora. A técnica que você utiliza para executar suas operações day trade é indiferente. O importante agora é você entender que se você aplicar essa estratégia que eu estou te passando, você vai conseguir mapear o tempo que você deve ficar numa operação. Então vamos aqui desenhar um cenário para que você entenda nessa visão simples como é que a gente vai caminhar para entender como funciona essa técnica e saber aplicar. A gente vai imaginar uma escada com 3 degraus. A gente vai subir cada um desses degraus, e cada degrau que a gente sobe é uma informação que a gente vai aprender a aplicar para conseguir no final executar essa técnica, executar essa estratégia e mapear o tempo que a gente deve ficar numa operação, para a gente sair do momento que a gente está, de repente não saber o tempo, entrar em dia de fúria, entrar em overtrending, entrar de repente num search and destroy day e conseguir evitar esse tipo de problema que faz com que você perca muito dinheiro no mercado financeiro e caminhe para você se tornar consistente e lucrativo, você conseguir extrair dinheiro do mercado financeiro nas suas operações day trade. O primeiro degrau que a gente vai subir para conseguir entender quanto tempo a gente fica numa operação do day trade é: qual estratégia você opera? Qual técnica você opera? E como a gente acabou de falar de técnica, de estratégia, a gente vai mergulhar um pouco mais nesse tema nesse momento. Você é um grafista, e no caso de ser um grafista, você opera tendência, você opera reversão ou você opera consolidação? A depender da estratégia, muda o tempo que você vai estar numa operação. Ou você opera tape reading, fluxo de mercado. As decisões a serem tomadas são outras, e como eu disse aqui há pouco, não importa o movimento dos candles e nem a quantidade, o tempo que você tem de candles aqui. O mais importante de você definir a técnica é você não tentar executar diversos tipos de operações, diversos tipos de estratégia no mesmo dia, porque isso vai te cansar psicologicamente, vai cansar toda a pressão que você sofre no day trade. Imagina que o day trade é como um atleta de alta performance, você sempre tem que estar preparado e você tem que executar uma única estratégia, como eu sempre prego aqui, repito incessantemente para vocês. Se você dominar uma técnica, se você dominar uma estratégia, você executar essa estratégia com maestria, você vai conseguir entender todas as informações dessa estratégia, todas as informações dessa técnica e começar, enfim, a entender quanto tempo você deve ficar numa operação. E por que eu estou apontando isso? Só para finalizar pelo menos esse primeiro degrau que eu estou passando para vocês. Imagina que você opera duas técnicas, você opera consolidação e você opera tendência.
Consolidação exige uma configuração do gráfico. Consolidação é um tempo de operação que você vai permanecer. Tendência já é um outro tempo que você exige de análise gráfica e outro tempo que você vai permanecer na operação. E no momento que você acaba de executar uma operação na consolidação, o seu cérebro já está programado para executar aquele tipo de operação. Quanto tempo você deve ficar na operação? Qual é a configuração gráfica daquela operação? E aí, quando o mercado toma tendência, a reprogramação deve ser outra. E você pode não conseguir reprocessar seu cérebro para essa análise porque você já está cansado, de repente tomou pressão numa operação, de repente você já está tomado pelo estresse porque você tomou um stop loss, você perdeu dinheiro no mercado financeiro e tudo que você quer é recuperar aquele dinheiro que você perdeu, deixando a sua visão completamente nebulosa. Essa é a importância para você subir esse primeiro degrau e entender a técnica que você deve escolher para você operar no day trade e mapear o tempo que você vai ficar numa operação. O segundo degrau é: qual é o seu plano de trade? Você não tem um plano de trade? Essa pergunta que você deve se fazer agora, tá? E por que eu estou dizendo isso? Muitos traders nem pensam em ter um plano de trade, e um plano de trade é crucial para você definir o seu tempo e para você entender o que você vai fazer no mercado no momento que ele está acontecendo. Vou pontuar aqui para você e fazer um paralelo bem simples com um exemplo extremamente importante. Imagina você que você é um piloto de avião. E quando você vai ali fazer toda a análise do avião, você tem um checklist a ser preenchido. A partir daquele checklist, você vai definir o seu plano de voo. Você tem que entender se o avião tem combustível, se o avião está limpo, se você pode recepcionar os passageiros, como tudo aquilo vai funcionar. E esse plano de voo garante que um voo saia do ponto A e vá para o ponto B com segurança. Agora você aí não tem um plano de trade? Um plano de trade é crucial para você sair da sua entrada até o seu gain. Ou caso você tome um loss, para você recuperar aquele dinheiro de uma forma muito mais tranquila. O plano de trade, ele vai definir o seu ponto de entrada numa operação, o seu ponto de saída perdendo dinheiro se você não usa preço médio. Se assim como eu, você usa preço médio quando uma operação dá errado, ou seja, vem até o ponto de você sair perdendo dinheiro e o mercado volte na operação no 0 a 0, você tem que entender o ponto que você deve entrar com o preço médio. Quantos preços médios, quantas mãos você vai entrar no preço médio dentro de um movimento, de uma entrada, de uma operação day trade que você faz, se assim como eu, você utiliza preço médio. Caso não, é só definir o seu ponto de saída. Quando o mercado vem contra e você for estopado, quantos trades você vai fazer dentro de um dia? Qual é o seu gerenciamento de risco no dia? Ou seja, quanto você suporta, quanto você aceita, quanto você planejou perder naquele dia, caso seja um dia que você vai perder dinheiro? Quanto você estima, qual é o seu objetivo de ganho quando o mercado for no seu objetivo de ganho, e quantos trades você vai executar para você extrair o lucro que você determinou naquele dia. Porque, de novo, aquela grande falácia de eu vou ganhar o quanto o mercado me der não existe, porque você pode entrar naquela situação de ganhar de manhã e perder de tarde. Evite isso. Então, o plano de trade é crucial e ele é um passo importante para você poder definir esses 3 degraus que nós vamos subir agora, e neste segundo degrau, extremamente importante para você saber o tempo que você vai ficar numa operação. E o último degrau que a gente vai subir nessa nossa escalada para chegar no resultado que nós almejamos para atingir a consistência no day trade é: você preenche relatório de trade? Você tem relatório de trade? Você sabe o que é um relatório de trade? Eu estou questionando isso para você porque o relatório de trade que vai dar a base das informações que você precisa para, na análise dos outros degraus que nós subimos até aqui, a gente conseguir seguir até o ponto onde a gente vai determinar quanto tempo nós devemos ficar numa operação. E esse ponto é crucial, e esse ponto eu estou trazendo para vocês justamente com essa visão de: o relatório de trade vai responder informações dentro da tua técnica operacional. Eu vou aqui trazer uma informação com relação à minha técnica operacional para explanar para vocês uma visão de relatório de trade. Por exemplo, quando eu vou tomar a minha decisão de compra ou de venda, eu vou avaliar qual é a direção das médias móveis que eu utilizo. Aonde está a posição do IFR, se o volume está acima da média móvel de 20 períodos aritmética que eu coloco nele ou não. Se a configuração do preço corresponde à estratégia que eu vou tomar a decisão. E se dentro da configuração do preço nos 5 minutos, onde é a minha tomada de decisão, se nos 60 minutos está na direção da tendência. Se no 15 minutos eu tenho um afastamento das médias muito grande que me faça evitar entrar naquela operação. Se eu tenho alguma média móvel de 200 períodos, que é literalmente uma barreira natural, uma zona de suporte ou resistência natural que se movimenta no preço no tempo gráfico de 60, de 15 e de 5 minutos, que são os tempos gráficos que eu utilizo.
O conjunto dessas informações faz com que eu tome a minha decisão e que eu preencha o meu relatório de trade. O meu relatório de trade, no final do dia, vai me trazer a informação de quanto tempo eu devo ficar numa operação, em média de tempos que eu continuo numa operação. Quais operações são mais vantajosas, quais configurações do gráfico são mais vantajosas quando eu vou ser conduzido ao meu resultado positivo. Você pode ouvir muito falar de estratégia, de técnica, de setup, mas algumas informações são extremamente importantes, até mais importantes que essa, como eu disse para vocês aqui, com relação ao gerenciamento de risco, o plano de trade, o relatório de trade. É crucial para que você consiga mapear a tua operação e você determine o tempo que você fica num trade. Ter a informação do tempo que eu fico numa operação vencedora, saber quanto tempo eu fico numa operação perdedora, foi crucial para que eu conseguisse garantir o meu lucro em diversas operações. E para deixar tudo bem claro aqui para vocês, todos os dias eu mostro minhas operações day trade na conta real. Eu literalmente documentei todas essas operações numa playlist que eu chamo de Arriscando a Própria Pele. Playlist a qual eu deixo o link aqui na descrição desse vídeo para você poder assistir e maratonar. É praticamente um ano de operação day trade na conta real mostrando o meu relatório de trade. E fui além. Eu fiz uma retrospectiva 2023 mostrando o meu relatório de trade no ano. Então, mostro as minhas operações, mostro o meu relatório de trade no final das minhas operações. Já postei aqui praticamente um ano de operação day trade na conta real e eu fiz uma retrospectiva day trade mostrando o meu relatório de trade do ano das operações de 2023. Eu vou fazer em 2024, fazer em 2025 e assim por diante. Literalmente para comprovar que tem informações extremamente cruciais que, se você souber, você pode se tornar consistente e lucrativo. Eu não estou falando para você usar a estratégia que eu utilizo. Eu não estou afirmando que você deve utilizar o preço médio. Eu estou falando que saber o tempo foi determinante dentro da estratégia que eu utilizo para evitar dias de stop, garantir o lucro e para que eu me tornasse consistente e lucrativo. E eu vou desenhar aqui para vocês de uma forma que eu enxerguei, para que você possa, de repente, ter a mesma visão que a minha, quando eu determinei o tempo de operação. Em diversas operações, dentro dessa playlist, que eu mostrei aqui dos meus day trades na conta real, teve operações que eu fiquei mais de 25 minutos, que é a média de tempo que eu fico numa operação day trade quando ela é vencedora. E eu defendi essa operação. O mercado ele veio literalmente contra. E se eu tivesse me mantido naquela operação, não tivesse saído no 0 a 0, o mercado ia me dar pressão e ia me estopar no gerenciamento de risco, ou seja, eu ia perder muito dinheiro. Como teve dias determinantes que o mercado veio contra mim, pegou a minha entrada no preço médio, não me tirou no 0 a 0, me deu pressão. E se eu não soubesse o tempo que eu fico numa operação quando o mercado vem contra, eu teria me desesperado, colocado mais mãos, de repente teria me estopado e o mercado teria voltado no 0 a 0, podendo acionar o meu dia de fúria. A não informação pode te levar ao dia de fúria, a overtrading, a você entrar em Search and Destroy Day. Esta informação vai evitar que você entre nessas 3 situações que eu disse aqui para vocês, garantindo assim o seu lucro, fazendo com que você se torne consistente e lucrativo. E se você tiver um período que você está perdendo dinheiro, se você tiver um período de loss, fazendo com que você recupere o loss. Inclusive, eu vou deixar um card no final desse vídeo, como eu disse para vocês, que é possível você recuperar o seu loss no day trade, para que você possa assistir e entender e enxergar. Ou seja, atingir a consistência, ganhei dinheiro no day trade, vivo de day trade, porque a informação do tempo foi crucial para mim. Óbvio, com diversas outras informações, mas essa eu diria para vocês que foi a cereja do bolo. Bom, pessoal, espero vocês daqui a 1 minuto, quando vocês forem assistir o vídeo que eu vou deixar aqui no final do card, com relação de é possível você recuperar o seu prejuízo no day trade.